Estamos aqui mais um dia na sede da Universidade do Futebol. Entender o jogo, entender os processos, entender por que a bola bate na trave e sai, por que a bola bate na trave e entra. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, não é sorte. Não é questão de acaso, isso é um trabalho que tem por trás. São questões que muitas vezes o torcedor que está em casa não acompanha, não aparece muito, mas a gente tenta aqui trazer um olhar diferente para esse esporte que é tão praticado, mas pouco estudado. Ao meu lado, o professor João Paulo Medina, que é o idealizador aqui da Universidade do Futebol. Professor, falando agora sobre gestão esportiva no Brasil. Eu tenho visto um movimento de profissionais, executivos que estudam, que são formados em educação física, em administração de empresas, têm MBA, enfim, que tem uma qualificação muito grande. Esse movimento que o senhor vê é positivo do que a gente tinha 10, 15, 20 anos atrás, daquele cara que era jogador e de repente por ter ali uma liderança no grupo, ele era alçado à condição de executivo, diretor, gerente, enfim, o termo que for, mas que de repente não tinha se preparado para isso. Como que o senhor enxerga essa função tão vital num clube de futebol, tão estratégica que é o gestor? Professor, grande abraço, boa tarde mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, Marcelo, de a gente estar aprofundando alguns temas como esse, né, do gestor, né? Eu acho que é positivo esse movimento citado por você, mas acho que é ainda muito incipiente, né, perto das demandas que o futebol hoje em dia tem, né? Então, se você compara aí com outros mercados, né, o Brasil ainda está engatinhando, mas acho que é muito positivo, né, esse movimento. Tem inclusive a ABEX, a Associação Brasileira de Executivos de Futebol, né, da qual eu faço parte também, né, e tentamos contribuir para que a gente qualifique os nossos profissionais, né? Infelizmente, esse gestor ainda ele tem pouca força, pouco poder, né, de decisão, né? Imaginava-se há algum tempo de que só a existência desse gestor profissional nós automaticamente qualificaríamos essas relações, né? Mas a gente nota na prática que as dificuldades são ainda enormes, né? A figura vamos dizer assim, do diretor estatutário, né? Do dirigente estatutário, né? Com poderes muitas vezes que chegam a prejudicar a própria ação profissional desses gestores contratados pelo próprio clube, né? Muitas vezes eles até servem de bode expiatório. Antes era só o treinador, agora nós temos também a figura do gestor que muitas vezes é colocado na cadeira de réu, né? Porque os resultados de campo não acontecem e não se faz também, a exemplo do treinador, não se faz uma análise mais judiciosa, crítica sobre a qualidade do trabalho que muitas vezes não reflete diretamente no resultado, né? Você tem outras equipes, você tem outros projetos, né? E o resultado é um confronto entre esses projetos, né? E muitas vezes é difícil você ter uma avaliação crítica, né? Um clube, por exemplo, com um orçamento mensal, né, para o seu departamento de futebol de 3 milhões, 4 milhões, vai jogar contra um de 12 milhões. Né? Puxa, né, se você usou bem esse dinheiro, você naturalmente tem um poderio maior, né? Você tem mais recursos, você tem mais infraestrutura, né? Então, e aí você passa a avaliar um treinador que tem essas condições objetivas muito menores, né, com o mesmo rigor que você avalia um treinador, um gestor, né, que tenha um orçamento bem maior para poder fazer o seu trabalho. Mas eu vejo com muito bons olhos essa presença hoje de um executivo, né? Já se questiona muito quando o clube não tem essa figura, esse profissional, né? E eu acho que é um bom começo, mas ainda acho muito incipiente perto daquilo que a gente necessita, né? Preciso muito mais e acredito que esse movimento ele tende, né, a ser mais rápido nos próximos anos para que a gente possa ter todos os benefícios que um gestor profissional pode dar ao clube, mas ele precisa
não só ser bem remunerado, né, mas ele precisa ter poderes para poder fazer aquilo que ele acredita como profissional que foi contratado porque entende do assunto profissionalmente. O professor, num dos eventos da Universidade do Futebol, no Museu do Futebol, o Edmilson, de maneira até simplória do jeito dele, ele falou que para um clube funcionar de maneira otimizada, 3 esferas tinham que conversar e falar a mesma língua, que era a executiva com o presidente, a administrativa com esse gestor, diretor, gerente, e a parte técnica, que é o treinador. É isso, né? De maneira simplória, ele resumiu isso, né, professor? Pois é, veja, o Edmilson resumiu maravilhosa, muita sabedoria, né? E não precisou ser doutor, né, numa universidade e tal para chegar a um conhecimento profundo que ele sintetizou nesses 3 aspectos, né? Se o presidente do clube, o gestor, o executivo e o treinador não estiverem perfeitamente alinhados, nada se sustenta, né? Então essa é a primeira questão, né? Os 3 estão alinhados, aí eles podem enfrentar o mundo, né, com as concepções que eles têm de que o clube ou a equipe de futebol, né, que representa esse clube está caminhando numa direção, né? Então acho que foi muito bem lembrado por você que essa síntese do Edmilson ela tem muita sabedoria e deveria estar na mente de todo treinador, de todo executivo, de todo dirigente, né? A gente está se entendendo, a gente sabe para onde está indo, né? E se sabe, se está indo na direção que a gente acredita, não vão ser 2, 3, 4, 5, 6 resultados negativos que vai fazer a gente mudar de rumo. Podemos corrigir, né? Ajustar aqui, acertar ali, ver o que está errado, mas se eles estão alinhados, o trabalho tem tudo para ter continuidade. A convicção no futebol, né? É tudo e ao mesmo tempo é tão difícil de obter aqui no Brasil a convicção no trabalho e não só pelo nome, pelo prestígio com a torcida, essas coisas que dirigentes usam como escudo. Falamos então sobre a gestão esportiva em mais uma matéria na Universidade do Futebol, aqui para o Futebol Esporte Show.